Fala galera, muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma limpeza numa placa de vídeo. Essa placa de vídeo, especificamente, ela não está necessitando assim de uma limpeza muito grande. Tanto é que, olha só, a gente pode ver que ela está bem limpa, a placa. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trocar a pasta térmica dessa placa de vídeo, porque ela tá esquentando mais do que o normal. Então a gente vai aproveitar e colocar uma pasta térmica de qualidade. Eu particularmente aqui uso a Snow Dog, principalmente em equipamentos de alta qualidade, de alta potência, digamos assim. Então os computadores gamers principalmente, eu gosto de utilizar a Snow Dog, porque ela tem uma eficiência muito grande em relação às outras placas. Para a gente fazer a manutenção numa placa de vídeo, a primeira coisa que nós temos que entender é analisar todo o layout dessa placa, né, das partes que ela contém. Então aqui eu tenho uma peça chamada backplate. Algumas placas de vídeo não tem o backplate, que é uma proteção, serve também para ajudar a placa de vídeo não empenar, dependendo da forma, né, da posição que ela coloca, do gabinete, às vezes ela pode empenar. Tenho as fãs. Na questão da limpeza, obviamente eu preciso desmontar, tirar toda essa parte da frente aqui, desmontar para poder limpar por trás da fã, fazer um serviço bem feito. E aí geralmente eu utilizo um pano úmido, bem de leve assim, pouco úmido, para limpar as partes plásticas, daí logo ele seca, né? E às vezes também álcool isopropílico. O problema do álcool que, dependendo do plástico, ele resseca e fica numa coloração meio diferente. Ao invés de ficar preto, ele fica meio acinzentado. E aí eu tenho aqui os parafusos. Preciso obviamente de uma chave, né, Phillips. Eu utilizo um kit que eu comprei na internet. Esse kit aqui, ó, que vem com todo tipo de chave, todo tamanho para utilizar. Então eu utilizo para tudo praticamente só esse kit aqui. Já me ajuda, notebook, computador e tudo mais. Então o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro eu tenho que tirar todos os parafusos. Algumas placas elas têm uns parafusos na frente. Então eu costumo dizer o seguinte: se algo que você está fazendo está difícil, é porque provavelmente você está fazendo errado. Então a gente tem que sempre prestar atenção para fazer da maneira correta. Um exemplo, essa placa de vídeo aqui, ó, ela tem uns parafusos assim, ó, nessa parte, para poder tirar a estrutura que segura os fãs. Então eu tenho aqui eu tenho 4 parafusos. Eu não vou remover esses parafusos porque eu não vou tirar o fã dela. Eu preciso tirar o backplate e depois tirar, né, o dissipador, e ele vai sair por completo aqui, como vocês vão ver. Esse backplate, especificamente, ele é parafusado por dentro, olha só, ele tem uns parafusos por dentro. Então, para eu remover o backplate, eu tenho que tirar toda essa parte, soltar esses parafusos aqui, que seguram a estrutura do dissipador, para depois eu conseguir ter acesso aos parafusos do backplate. Então, essa é a questão da atenção que nós temos que ter. Cada placa de vídeo, obviamente, vai ser de um jeito. Então, talvez você faça de uma forma hoje, e aí você pega uma outra placa, daí já é uma forma diferente para você fazer. Então a gente começa aqui removendo esses parafusos. Eu tenho esses parafusos. O ideal também, né, principalmente no começo, é sempre eu prestar muita atenção nos parafusos que eu tô tirando. Por quê? Porque às vezes eu tiro um parafuso de um lugar, e aí se eu tentar colocar ele num lugar que ele não é devido, pode dar problema. Posso até mesmo danificar o equipamento. Então eu preciso prestar muita atenção no parafuso. Ó, tirei o parafuso daqui, beleza, eu sei que os parafusos grandes são daqui. Agora eu vou tirar os parafusos do dissipador. São 4 parafusos. Esse parafuso que tá com essa bolinha aqui, ó, esse aqui é o lacre do fabricante. É muito importante também nós nos atentarmos em relação à garantia do equipamento. Então, por exemplo, o cliente quer, eu quero mexer com o equipamento, tá esquentando muito.
Tá, peraí, vamos ver a questão de garantia. Tá na garantia? Tá. Então, nós temos duas opções. Manter ele do jeito que tá, esquentando e você utilizar, ou a gente vai mexer e vai perder a garantia. Fica a critério do cliente. É sempre bom avisar antes, porque se você faz a manutenção do equipamento, por mais que você faça um serviço bem feito e tudo mais, passa um tempo e ele dá problema, o cliente vai vir até você, vai querer uma garantia da sua parte. Então, às vezes, uma troca de pasta térmica pode futuramente dar um problema, não pelo que você fez, e sim porque o equipamento ele pode dar defeito, é normal. E aí acaba acontecendo o quê? Você acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque perdeu a garantia do equipamento. Agora, quando não está mais na garantia, você explica para o cliente o seu serviço. Obviamente, se eu pego um equipamento funcionando, não tem como eu entregar para o meu cliente o equipamento sem funcionar, porque é errado da minha parte. Então, eu preciso arcar com as consequências, me atentar muito bem ao que eu estou fazendo. Então, se der algum problema e a culpa for minha, eu preciso ressarcir o meu cliente em relação a isso. Beleza, já soltei os parafusos. Então, o que eu faço aqui agora? Eu dou uma leve girada nela assim, ó, para a pasta térmica soltar, a pasta térmica antiga. E aí eu vou puxando com calma. Não posso puxar muito forte, para não danificar o chip. E às vezes, olha só, soltou. Às vezes dá um pouquinho de trabalho ainda assim. Ó, olha só. A pasta térmica que estava aqui. Tá vendo? Ela já estava um pouco fraquinha, digamos assim. Provavelmente, na maioria das vezes que você pegar uma placa de vídeo nova, ela vai vir completamente melecada aqui de pasta térmica. Essa placa já havia sido mexida. Então ela tem uma quantidade menor de pasta térmica do que vem o original. Esse olhinho aqui, ele é dessa borrachinha aqui, que agora me fugiu o nome da cabeça. Tem, né, acho que é Thermoped, se não me engano. E aí ela solta um olhinho, não tem problema nenhum para a placa. Então beleza, o que eu faço agora? Eu gosto de utilizar papel higiênico para limpar. Eu vi isso num vídeo uma vez, se eu não me engano, do pessoal da Paulo Gomes, se eu não me engano, deu uma dica sobre isso, usar papel higiênico. Era muito, muito bom. Mas agora, nesse momento aqui, eu vou usar uma camiseta velha. E aí eu vou removendo, ó, toda a pasta térmica que tinha, antiga. Tiro. Aqui ainda dei sorte que tem pouca pasta térmica. Então, ó, já tirei praticamente toda a pasta térmica antiga do dissipador. Eu não preciso passar a pasta térmica no dissipador, eu passo só no chip. E agora eu vou pro chip, tomando cuidado para não danificar o chip, porque se eu danificar o chip aqui, qualquer componentezinho desse que tem aqui, ó, esses capacitores pequenininhos, se eu danifico eles, eu acabo perdendo a placa de vídeo. E aí, meu amigo, prejuízo daqueles. Além de usar o papel higiênico ou um pano macio, né, e pano seco, não pode ser úmido aqui, eu utilizo uma escova de dentes também. Por quê? Porque às vezes fica pasta térmica no meio dos capacitores e ela não sai. Aí eu pego a escovinha de dente antiga, ó, velha, né? E vou passando a escova. Praticamente a escova vai grudando toda a pasta térmica que está entre os capacitores, ó. E aí eu vou tirando, vou limpando a escova. Posso utilizar um pouco de álcool isopropílico, molhar minha escova no álcool. Hoje eu não vou utilizar, mas posso utilizar se eu quiser. E aí vou limpando, tiro o mais grosso do pano, pego a escova e ó, vou limpando. Com muita calma, com cuidado, sem forçar a placa de vídeo para não correr risco de danificar a placa. Então é muito importante eu tomar cuidado, prestar atenção no que eu estou fazendo. E beleza, ó. Praticamente limpo. Agora eu só dou uma passadinha com pano por cima, aqui ao redor dela. E beleza. Dou uma apertada nos parafusos. Se tiver um pincelzinho antistático de preferência, eu dou uma passada para tirar o excesso de poeira. Essa daqui, como eu disse, não tem muita sujeira, mas é placas de vídeo que são muito sujas. E aí vou para a aplicação da pasta térmica.
eu aplico uma camada leve de pasta térmica. Não precisa ter muita dó de pasta aqui. E aí você tem a opção de utilizar uma espátulazinha que vem com a pasta ou o próprio dedo. Eu gosto de utilizar o meu próprio dedo. Vou espalhando, fazendo ao redor aqui, ó. E vou espalhando para ela ficar no chip por completo. Que aí a hora que o dissipador pegar em cima do chip, ela já vai dar a liga. E aí, talvez você se pergunte, qual a importância de utilizar a pasta térmica? E eu explico para você. O dissipador, eu vou dar uma passada aqui porque sobrou um pouquinho no dedo, então eu só dou uma pincelada aqui com o dedo. O dissipador, feito de alumínio, ele tem algumas ranhuras, micro ranhuras que teoricamente a gente quase não vê. E essas micro ranhuras, elas atrapalham o contato direto entre o dissipador e o chip. E aí a pasta térmica, ela faz o serviço de, digamos assim, tampar todos esses buraquinhos que existem. Sempre presta atenção na posição que eu tirei a placa e na posição que eu vou colocar. Agora aqui é o momento de eu tomar muito cuidado, porque se eu colocar ela de forma errada, digamos assim, torta, posso perder minha pasta térmica que eu passei, eu tenho que passar outra. Então eu tenho que prestar muita atenção, alinhar certinho ela aqui. Ó, olha só, o alinhamento tá perfeito, ó. Alinho todos os buracos onde vai o parafuso. E beleza. Agora eu vou parafusando. Eu parafuso geralmente em X o dissipador. Então começo lá, aí venho pra cá. Depois eu venho aqui. E agora eu venho aqui. Beleza. Aperto o parafuso até um limite, não preciso forçar muito ele, não tem necessidade de fazer muita força. Vou colocar os dois parafusos maiores, então são dois parafusos grandes aqui do backplate, que segura também uma parte do dissipador. Beleza. Sempre presto atenção se eu realmente liguei os coolers, porque já aconteceu comigo, de montar a placa de vídeo completa e quando eu for ver, não tinha conectado o conector do cooler. E aí desmontar e fazer tudo de novo. Então, ó, pronto. A placa está montada de novo. Muito rápido, muito simples. Troquei a pasta térmica dela. E agora eu vou fazer os testes para ver se essa placa vai diminuir a temperatura. Eu acredito que vai, porque a pasta dela realmente já estava um pouco seca, como vocês viram. Geralmente a gente passa uma camada fina, como foi feito no vídeo. E agora, só correr pro abraço, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que ajude você no seu dia a dia. E até a próxima. Deus te abençoe.